Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aí ao Pod Money, um podcast da Escola de Gestão, Comunicação e Negócio e dos cursos de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Gestão Financeira e do curso de Blockchain. E o curso de Blockchain nosso, que essa semana teve uma ótima notícia, foi avaliado com nota 5, nota máxima. Não é mesmo, professor Daniel? Como é que foi essa experiência aí do curso de Blockchain? Olha, já sabe que já era esperada, né? Porque justamente tudo que a Uninter tem para oferecer para os alunos, voltado àquilo que a gente tem na nossa escola de negócios, da própria infraestrutura da escola ou da própria Uninter e do curso também, não podia ser menos que 5, impossível. Então é uma nota que serve para os professores, para todo mundo que está engajado, para o pessoal do estúdio, que também é deles essa nota, e todos nós, a gente merece. Foi uma felicidade imensa. Não, um curso reconhecido, que é mais É interessante. reconhecido, né? E o legal é que hoje a gente trouxe uma pauta aí bem da área, né? O marco regulatório das... Não era criptomoedas, marco regulatório do... É assim que eles chamam, né? Marco regulatório das criptomoedas. Mas é um apelido, uma nota de jornal, né? Porque, até onde eu sei, ele não é um marco legal das criptomoedas. Por quê? Porque não são as criptomoedas que ele simplesmente regula ou fiscaliza ou qualquer outra questão. São os ativos virtuais, que pode ser qualquer tipo de ativo, qualquer tipo de algo que possua valor, que utilize uma tecnologia para armazenamento ou qualquer coisa assim. Isso inclui o quê? As criptomoedas, as NFTs, os tokens, entre muitas outras tecnologias que ainda estão sendo lançadas e inventadas, e que têm algum valor, que são negociadas e que precisam desse tipo de, vamos dizer assim, de fiscalização. Que ótimo, e a gente vai contar com uma presença especial hoje do professor Marcos Souza, que vai falar para a gente aí, principalmente desse aspecto, né, do direito, da normatização. Professor, qual que é a principal consideração que o professor faz aí sobre isso? Bom, a primeira que eu faço é que essa lei nova, né, a 14478, de 2022, que na verdade só entrou realmente em vigor agora, em junho, né? Ela está sendo chamada de um marco legal, mas na verdade ela não tem essa abrangência, né? Ela, na verdade, ela é bem restrita e o que ela faz, mais ou menos, digamos que é como se o Congresso, através dela, estivesse dando autorização ao Poder Executivo para regulamentar vários aspectos da matéria. Então a lei ela não é muito profunda, e ela, na verdade, ela atribui competência. Então, o Poder Executivo agora, dia 14 de junho, através de decreto, por exemplo, atribuiu ao Banco Central o poder de regulamentar, de dizer quais serão os critérios para aprovação dessas empresas que atuam nessa área, né? Que fazem a intermediação, por exemplo. Porque depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas porque vinha sendo um grande problema, né? Lá no meu estado, no Rio de Janeiro, nós estávamos tendo pessoas sendo assassinadas, pessoas que criavam estruturas de venda, de negociação, ou de criptomoedas ou de pirâmides, né? Uhum. E sem nenhuma regulamentação, sem nenhum cuidado, e, enfim, em uma semana a pessoa estava lá com a sua Ferrari, 2 semanas depois ela estava sendo assassinada, metralhada lá no Rio de Janeiro. Então, essa lei, na verdade, é um primeiro passo, né? Porque, como o professor Daniel disse, tem muita tecnologia surgindo e acho que não caberia realmente a uma lei tentar regulamentar tudo isso. Seria um desastre, na verdade, mas tudo isso a gente vai poder conversar com calma. É um princípio, né? A criptomoeda funciona da seguinte forma. É um ativo virtual, exatamente como a lei se refere a ela, que não existe ninguém regulando. E quando você fala assim, marco legal da criptomoeda, a primeira coisa que vem na preocupação dos economistas, né, ou do mercado financeiro, é justamente como assim você vai controlar a criptomoeda. Então acabou aquela coisa, ela deixou de ser descentralizada. E quando você fala o nome Banco Central, você imagina o quê? O dinheiro que vai circular é controlado pelo Banco Central, ele sabe o volume, ele diz quanto vai circular. Não é nada disso. Criptomoeda ou qualquer tipo de ativo virtual continua sendo o que ele é, independente, com a sua tecnologia. Quem está sendo fiscalizado são quem? As exchanges, né? Aquelas que fazem o papel de banco, aquelas que têm esses ativos virtuais depositados de um lado
e do outro tem o dinheiro em espécie, em moeda corrente, que faz essa negociação, né, Neide? É isso aí, boa tarde, professor Daniel, parabéns aí. Obrigado. 5 estrelas, curso 5 estrelas. E eu acho que só vem assegurar aquilo que a gente está falando e o que a própria legislação está trazendo, né? O curso de blockchain, criptomoedas e finanças digitais 5, e mostra que o mercado está crescendo, está demandando. Então, essa legislação realmente é um primeiro passo, mas o Brasil, de certa forma, saiu na frente em muitos países, porque pelas pesquisas que eu fiz, ainda são poucos os países que já estabeleceram um órgão regulamentador. Então, o Brasil definiu, né, a partir dessa legislação, que nós temos um órgão regulamentador de ativos digitais, né? E até o próprio Banco Central, ele já diferenciou. Peraí, então, ativo digital não é só criptomoeda, né? Embora a maioria das pessoas conheçam Bitcoin, que é mais popular, né? Exatamente. Não é só a criptomoeda, como o professor falou, mas nós temos uma diferenciação entre moeda virtual, que é uma coisa, né? Um ativo digital ou criptomoeda, que é outra coisa, e uma moeda eletrônica, que eles falam. A moeda eletrônica é aquela, nosso dinheiro depositado na conta corrente com liquidez imediata, né? Aí nós temos uma moeda virtual que traz uma outra pegada, que não é a tem pauta... Tem o lançamento real, digital, inclusive. Exato, né? E aí tem a criptomoeda que não tem um lastro ainda financeiro, mas nós temos aí um ponto de partida de que o Banco Central agora está regulamentando, então, essas empresas que fazem a intermediação. Avançamos um pouco, professor Marcos? Avançamos, sim. E muito interessante isso que o Daniel comentou ali, né? Havia uma tensão, uma preocupação ali, que, não, vão regular, então agora não há possibilidade de ganhos extraordinários ou esse tipo de coisa. E é interessante pensar, né, que essa especulação, a falta de regulamentação também apela aí para, digamos, atalhos que as pessoas gostam de ter no mundo financeiro, de enriquecer, né? Então eu vou perder a oportunidade de conseguir a minha Ferrari, né, esperando não ser metralhado no dia seguinte, né? E aí imaginaram que, então os ganhos vão ser controlados, até mesmo, e as dúvidas que aparecem são interessantes, porque até o pessoal fala, não, porque agora vai ser tributado, mas já era tributado, né? Ganhos de capital, esse tipo de coisa. Mas a regulamentação, ela vem, como o Daniel reforçou, aí, justamente as agências, né? Quem vai intermediar essas relações, né? E para saber justamente o controle e o registro, né, dos clientes e das operações e da quantidade lá de ativos digitais que eles têm, que era uma coisa que, por não estar sendo controlada, gerava aí essa alta expectativa, essa especulação, e era interessante, né, porque, de novo, a gente vê resgatar um conceito, para quem está familiarizado com o mundo financeiro, de um golpe clássico, né, que é a pirâmide, né, você cria a pirâmide, você acha 2 pessoas que vão contribuir, e essas outras 2 pessoas acham outras 2 pessoas, então vai para 4, e de repente todo mundo ganha. Até o momento que alguém pergunta, mas todo mundo ganha como? Aí, se você se perguntou nesse momento, é quando você se deu conta que caiu no prejuízo, né? Exato, você está na base da pirâmide, né? Ou seja, todo mundo que está no topo ganha, quem está lá na base arca com prejuízo, exatamente isso. Ô Daniel, posso esclarecer uma dúvida? Que eu sei que você é o cara que pesquisa blockchain, que é a tecnologia que tem por trás disso tudo, né? Tá fazendo tua tese de doutorado em cima disso, e é o cara no tema. Como que acontecia? Porque nós acompanhamos aí na mídia, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de algum famoso, jogador de futebol famoso e tal, que levou um baita de um golpe nessa pegada de, vou ganhar um ganho extraordinário, eu sou mais inteligente que outros, né? Como que acontecia essa fraude, assim? E como que essa legislação aqui vai tentar coibir um pouco esse tipo de fraude? Como que era isso na prática? Tantas histórias de fraude, eu até trouxe 4 aqui que são as mais famosas. Em 2014, da MT Gox, que é uma empresa japonesa que lidava com quase 80% de todas as transações das globais da Bitcoin, fechou depois de 850 mil Bitcoins roubados por hackers. Em 2017, a Ubit também, em 2018, a CoinCheck. Mas esses são golpes assim de hackers que entram no sistema. Como eles faziam alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar o blockchain no Brasil. Então, você pensa numa operadora de celular famosa, tá? E o que ela tinha? Ela tinha funcionários que ela pagava lá um salário mínimo por mês para ser técnico. E aí o golpista chegava para esse técnico e fazia assim, olha, eu vou te dar aí R$1.000, e você faz o seguinte, você pega o telefone desse número aqui, ó, transfere para o meu. Eu quero ter acesso a ele. Aí o cara ia lá, fazia as mexidas dele,
aí transferia o número do telefone que estava no chip do cara, no telefone dele, para o teu chip, né, para o chip do golpista. Ele acessava o site lá da blockchain, mandava um SMS para confirmação ou recuperação de senha, ele recebia, alterava, tinha acesso ao banco de dados do blockchain, né, que era onde você tinha tipo uma exchange, onde você depositava as criptomoedas, né? Ele roubava essa chave privada, que é uma chave que só o dono tem, né? Assim, rapidamente, o Bitcoin, por exemplo, é uma criptomoeda gravada num blockchain, que é uma tecnologia de gravação de dados, e lá você tem uma chave pública e uma chave privada. A chave privada é aquela que você tem todas as informações sobre ela e acesso, chaves, senha e tudo mais. É como se fosse o dinheiro na mão, a chave. É como se você tivesse o dono do dinheiro na mão. Tanto que tem várias histórias assim, de gente que comprou Bitcoin lá quando ele foi lançado, gravou no HD e perdeu o HD. E perdeu. Acabou. Não tem outro jeito. Não tem como você recuperar em algum lugar. E a chave pública é aquela que dá informações básicas para saber que existe. E eles roubavam essa chave privada e depois devolvia. Aí o cara que era dono do telefone, ele, fiquei sem telefone, no dia seguinte voltava. E aí ele descobriu que caiu numa fraude. Milhões e milhões de bitcoins, ou de reais, ou de dólares, foram roubados dessa forma. Então, essas exchanges, né, essas empresas que fazem essa intermediação, elas fazem o quê então? Deixa eu ver se eu entendi e me corrija se eu estou errado. Eles recebem a chave da pessoa que é a dona daquele ativo digital e eles administram, convertendo aquela chave, aquela criptomoeda, por exemplo, em dinheiro nosso, né, que é regulamentado pelo Bacen, ou em outras formas de pagamento. Então, a partir do momento que eu dou a chave, a confiança está totalmente nesse intermediário, né? Exatamente. E aí é o problema, né? Que rola? É uma chave, é um arquivo que você vai pedir para o outro guardar para você. E pode ser burlado por um hacker, pode cair em algum tipo de golpe, pode, né? O problema é que cada uma pode ter o seu critério, né? Embora antes de qualquer tipo de regulamentação, eu sou a exchange, confie em mim, estou no mercado há 20 anos, né? Tem vários lá, várias conhecidas assim. E aí você ia lá, depositava o teu dinheiro nela e ela com a maior confiança ia lá, guardava a sua chave privada. Aí quando você fazia a negociação, ela demonstrava a gravação, né, comprovava lá no blockchain que aquilo lá realmente, aquela transação estava acontecendo. Você comprou tantos bitcoins, né? Ela pegava esse dinheiro, depositava na mão do outro e fazia toda a transação como se fosse um banco, perfeito. Só que ela funcionava como um banco, com ativos virtuais, né, que não eram regulamentados, não eram controlados, e ela fazia da forma como ela achasse melhor e mais segura. E foi assim que muitos deles dançaram, né? E aí entra a legislação de novo, né, professor Marcos? Exato. Porque não estava nem no Código Penal essa possibilidade, né? O que mudou nesse sentido? Na verdade, primeiro, um outro golpe interessante também eram as empresas que criavam novos bitcoins só para dar errado mesmo e se apropriar do dinheiro das pessoas, né? Mas, então assim, nós já, na verdade, para muitos dos crimes envolvendo bitcoins, aqueles que a gente viu muito aqui no Brasil, na imprensa brasileira, como a questão da pirâmide, como a questão da criação de bitcoins falsos, como o phishing, que também se usava para obter os dados das pessoas, enfim. Nós já tínhamos o famoso artigo 171 do Código Penal, o estelionato, né? Depois criou-se um parágrafo no artigo 171 para os chamados crimes eletrônicos, e que aí entrava, por exemplo, a hipótese do phishing. E esses crimes que a gente tem visto com o Bitcoin, com ativos virtuais, enfim, já dava para se aplicar o artigo 171 do Código Penal. Então, a pessoa não podia dizer assim, não cometi crime nenhum porque não existiam ativos virtuais. Não, já existia. Mas era um crime com uma pena de 1 a 5 anos, que era o artigo 171, ou então lá no parágrafo 2A, que já eram os crimes eletrônicos, que já ia aí de 4 a 8. Deixa eu só confirmar aqui. Mas 4 a 8. E agora, então, foi feito esse artigo, nessa mesma lei 14.478, foi também criado esse artigo 171A do Código Penal, que a pena também é essa pena maior de 4 a 8, né?
para quem organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros, com o fim de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, o que a gente tem agora é para algumas situações que não se encaixavam, que não estejam ainda no caput do 171, essa pena mais grave. Ou seja, antigamente a pena que se aplicava valia a pena o retorno do golpe aplicado na praça. Tipo, era tão pouco, Exato. Em função do ganho que eu vou ter, vale a pena, ok, eu cumpro a pena e não tem problema nenhum, né? Eu sempre digo que o direito penal, ele envolve análise econômica do direito. Ou seja, a pessoa, quando ela vai praticar um crime, ela calcula se vale a pena ou não passar um ano na cadeia, mais um com tornozeleira eletrônica, ou garantir o futuro da família de uma tacada só, né? Então, eu acho que foi interessante realmente, porque o que acontece? Essa lei, ela envolve uma questão, envolve poupança das pessoas, né? Então, quer dizer, envolve... nós somos um país que tem pouca poupança, que nós temos pouco dinheiro para investir, as pessoas não têm tanto dinheiro assim para investir, né? Elas buscam algum investimento e no caso aí do Bitcoin, durante um bom período, foi um investimento realmente excelente, né? E a gente tem que manter uma certa segurança nesse aspecto, né? O Banco Central, inclusive em 2017, ele falou assim, né? Tem um informativo do Banco Central que ele fala, olha, isso não é dinheiro, isso não tem lastro, isso não foi criado por governo nenhum, cada um entre por sua conta e risco, porque pode dar certo como pode dar errado. E é claro que cabe ao Estado ajudar que dê certo no sentido de segurança. E é por isso que essa lei, ela na verdade, se a gente for ver, a função dela é garantia mínima da prestação do serviço. Ela não é uma lei sobre ativos virtuais no sentido de regulamentar os ativos virtuais. Ela não vai dizer como é que se faz a peneiragem, quantos bitcoins existem no mundo, como é que se criam novos bitcoins. Sim. Ela não trata nada disso. Isso que foi interessante que o professor colocou, porque foi um aspecto que chamou a atenção, né? Principalmente eu que sou da área de economia, e a gente viu a explicação do professor Daniel falando ali sobre o blockchain, que é a tecnologia de base ali, né, para gerar a moeda digital e tudo isso, e justamente nessa proteção das pessoas que vão usar aí parte das suas reservas, né, como poupança, né? Então, eu vou poupar. Eu não necessariamente tenho que me especializar na tecnologia para poder aderir. E esse era o problema. Tinha gente no mercado oferecendo esse por conta e risco, então, eu estava vendo lá, é um investimento de altíssimo risco. Hoje, né, se recomenda que dentro de uma carteira seja no máximo 2%, né, da tua disponibilidade para fazer esse investimento, já considerando aí um eventual fundo perdido, né? Então, imagine para as pessoas comuns, que, claro, elas também querem ter uma expectativa, elas querem ter um retorno, elas nem sempre têm, além de não ter dinheiro guardado, nem sempre têm o nível, a expertise para entender como que o mercado funciona, para ficar ali no dia a dia vendo informações. Então, se você não tiver esses agentes do Estado, né, reguladores ali para dizer, não, ok, a gente está monitorando e essa empresa, ela pode fazer isso, ela pode ofertar esse produto. Então, esse é um grande ganho e uma incorporação, né? Até pelo medo da regulamentação, falar, não, agora exclui, perdeu. Não, agora você tem garantias, agora você tem menos chances de golpes que antes aí poderiam ser culpabilizados, mas valia a pena, né? Então, e uma criptomoeda, por exemplo, você pegar o Bitcoin. Quem é que entende de Bitcoin? Quem entende de mercado. Como assim? Se você está comprando uma criptomoeda, você está comprando um ativo virtual, um ativo. E esse ativo, ele vale o quê? Ele vale o que ele está representando, ele não vale nada, ele não é nada que existe de verdade, que você use, não é como você comprar um imóvel ou um automóvel, não é a mesma coisa. E é interessante que você pegar, por exemplo, antes da pandemia, em 2020, o início da pandemia, janeiro de 2020,
ia lá e comprava um Bitcoin lá por 18 mil reais. Um Bitcoin por 18 mil reais. Quando terminou a pandemia, em 2021, antes de terminar a pandemia, inclusive, em 2021, 2020 para 2021, ele pulou de 18 mil reais, um Bitcoin, para 300 mil reais. Quem é que sabe disso? Quem está lá? Elon Musk fazendo discurso sobre Bitcoin e apostando nele. Quem sabe que a pandemia vai parar de produzir tudo e vai ter que salvar o capital em algum lugar. Então ela serve para isso. E ainda tem as NFTs e os tokens, que são outro tipo de representatividade que funcionam da mesma tecnologia, da mesma forma de operação da criptomoeda, com uma grande diferença. Por exemplo, um token, eu posso dizer assim, ó, esse celular vale um token que eu estou negociando numa blockchain. O que quer dizer? Que se eu comprar aquele token, eu vou ganhar esse celular, ele é meu. Eu só não preciso estar com o ativo na minha mão, mas ele representa. E a Receita Federal é muito rápida para esse tipo de coisa. Porque quando lançaram o Bitcoin, as primeiras movimentações dele, ela já apontou, isso é um ativo virtual. Eu vou passar a bola agora para a Neide, que essa é a bola dela. Sim, sim. E essa eu sou da área contábil, né, como você sabe. E essa discussão, Daniel, quanto vale? O que é um ativo, né, digital? Quanto ele vale? O que ele é contabilmente? Ele é alguma coisa, ele é um ativo. Seguindo as normas contábeis, poderia ser considerado dinheiro? Não. Não poderia ser um instrumento financeiro, sabe por quê? Porque contabilmente, para você reconhecer como um caixa ou um equivalente de caixa, que seria o dinheiro, eu preciso ter garantia de que aquele dinheiro que eu vou conseguir tornar aquele valor líquido, ou seja, transformar ele em dinheiro no tempo estabelecido, no curto, médio e longo prazo. E com os ativos digitais eu não tenho essa garantia. Porque da mesma forma como aquele ativo que você falou, que você comprou por 18 mil num dia, um mês seguinte estava 300 mil, pode ser que em algum lugar de troca valia 300 e no outro valia 50. Quanto vale aquele ativo? Porque nem essa garantia se tem de que o mesmo ativo que em algum lugar vale 300, no outro você vai conseguir resgatar o 300 e vai conseguir converter em dinheiro. Então, contabilmente, a discussão até hoje segue. Nós não chegamos a uma definição, justamente porque todas as áreas estão nessa discussão, né? O que é? Então, a princípio, as normas estão dizendo que pode ser um estoque, porque você pode ter comprado e aí reconhece quanto você pagou, né? E o valor de mercado, se conseguir atribuir um valor justo, e você tem a intenção de revender para ganhar com a especulação, ou poderia ser um ativo intangível, nesse caso, uma vez que as características de aquisição também se enquadrariam, mas é uma discussão muito grande. Isso do ponto de vista de reconhecimento contábil, só para dizer aí que também está nesse grupo, assim, seguindo a regulamentação. Não, desculpa, é uma pergunta que eu quero te fazer, mas continue. Não, pode ir perguntar. Não, inclusive, pelo que eu vi, não cabe nem incidência de IOF, porque como não é considerado uma moeda de curso forçado, então, quer dizer, é algo que a gente diria assim, vai incidir IOF na negociação de criptomoeda. Mas pela definição que o Banco Central deu dos ativos virtuais, então não dá para você nem cobrar IOF. Que aí vem o segundo ponto até que o Daniel falou, que é o que vem da Receita Federal, da questão de tributação. Então, embora nós podemos achar que é um paraíso que ninguém olha, ninguém vê, posso fazer o que eu quiser, não é bem assim, né? A Receita Federal não ia deixar barato assim uma tributação sobre isso. Então, quando nós temos aí um ganho, comprei por 18 mil e vendi por 300, eu tenho um ganho de capital. Então, a tributação, ela já incide nesse ganho de capital. A regra atual no Brasil se eu tiver uma operação de venda de um ativo digital, um criptoativo, não só moeda, acima de 35 mil no mês, aí eu já tenho que tributar esse valor. Porém, se eu transacionar no Brasil, eu adquiri criptoativo, no valor de 30 mil reais, não usar uma exchange, porque as criptomoedas e os criptoativos têm isso, que eu posso fazer tudo sozinho, eu tenho que informar mensalmente, no valor de 30 mil, né, informar mensalmente para a Receita Federal quanto que eu tenho, quanto que eu investi nisso. Ou se eu transacionar como exchange fora do Brasil também. E as próprias operadoras,
elas precisam fornecer informações todo mês para a Receita Federal, quanto que o Marcos comprou, quanto que o Daniel comprou, quanto que eu tenho em caixa. Então, eu acho que essa regulamentação, agora falando do ponto de vista econômico também, ela traz realmente uma segurança não só no aspecto penal, legal que nós estávamos falando, mas também de garantia de que essas exchanges vão conseguir, de fato, cumprir com o compromisso dos seus clientes ali, né? Exato. Com o capital mínimo inicial, alguma coisa nesse sentido. Né? E é interessante isso que a Neide falou, que quando a gente fala de título, e não moeda, não é moeda propriamente, né? O título ele tem uma promessa de pagamento, não quer dizer que ela vai se cumprir. Né? Então você olha no mercado, estão vendendo a 300 mil, mas eu preciso saber quem é que efetivamente vai pagar 300 mil. Né? Esse é o valor que está sendo estipulado, né? Mas o pagamento ainda não foi consolidado. E aí, somente na venda, daí eu vou ter lá a realização. E essa outra coisa da declaração, a possibilidade de você fazer essas negociações que você colocava lá e eu ter que declarar, era mais ou menos parecido com a alfândega, né? Você viaja para fora, daí você volta e pergunta, você gastou mais do que $1.000? Daí você fala, não, né? E, ok, tua mala pode estar abarrotada de coisa e você passa. Daí você vem, comercializa, vende, e aí quando você vai depositar esse dinheiro para a Receita Federal, ele vai perguntar, tá, mas vamos ver os seus ganhos, quanto que você declarou e por que que na sua conta, no final do ano, tem um valor excedente que não fecha, né? Como que você vai explicar isso? E era o que acontecia com esses ativos, né? Eu não declaro, eu estou comercializando, vendendo, de repente estou tendo um lucro, mas você não declarou e agora você vai ter que explicar a origem disso, porque não é só ser tributado pelo valor, eu preciso saber. Até porque uma das questões aí que o Banco Central vai monitorar é a possibilidade de lavagem de dinheiro. Né, que era uma possibilidade com criptoativos, né? Acho que aí o professor tem mais propriedade, não sei se chegou a ver alguma coisa nesse sentido. Não, na verdade não, mas o que eu estava aqui, vocês estavam falando, eu estava pensando, uma das importâncias, digamos assim, desse papel, não só do governo brasileiro, mas de outros governos, né? É porque justamente se as pessoas cada vez mais dependerem dessa prestação de serviço e essa prestação de serviço ela não for confiável, então qual é a consequência disso? Se eu não tenho como armazenar com segurança, aquele bem perde valor. Exatamente. Por isso esse chamado marco legal, né? Na verdade é a lei dos ativos virtuais, é que traz um benefício justamente para você passar a confiar na transação, porque são nas transações entre as exchanges que acontece a fraude. Queria só aproveitar uma nota rápida aqui, pegar um gancho da Neide e fazer uma pergunta para ela, uma dúvida inclusive que o professor Marcos, que tem muitos bitcoins, precisa saber. E é isso que as pessoas acham, né, que o economista está cheio de bitcoin hoje. E quando você compra em 2020, paga R$20 mil a criptomoeda, e aí você vai lá e declara no imposto de renda, e quando chega em 2021 ela vale 300 mil, tem que pagar imposto de renda sobre o ganho de capital, óbvio, né? Na verdade, você vai pagar no momento que você transacionou. Isso, né? na hora, então, se eu vender lá pelos 300 mil... já vai pagar o ganho de capital. Duas grandes, uma vantagem e uma desvantagem da criptomoeda, no caso o Bitcoin ou qualquer outra, é justamente o quê? A desvantagem, a volatilidade, sobe e desce assim como nunca. Mas a vantagem dela é a liquidez, ela é muito fácil de você vender pelo valor que ela está sendo anunciada e imediatamente. Não sei valores muito expressivos, mas 1, 2 bitcoins, 10 bitcoins são vendidos e transacionados muito rapidamente. Mas e o contrário? Quando aconteceu assim, em 2020 valia 300 mil, só que hoje vale 140. Eu vou receber imposto de volta? Né? Não, Daniel, não recebe. É o tal do perdeu, né? Perdeu. É como qualquer bem, né? O ganho nós tributamos, a perda nós não conseguimos abater. Não na pessoa física. Na jurídica até rola, né? Você consegue abater prejuízo lá, se for tributado pelo lucro real, né? Abate lá do lucro. Mas na pessoa física perdido, tá vendo, né? Que jogo injusto. Né? Mas tem um outro aspecto bem relevante que essa regulamentação também nos ajuda. Porque em 2022, acho que foi o ano LGPD, não sei vocês, gente. Eu participei por uma série de capacitações. Nós, quanto Uninter, né, trabalhamos fortemente aí
para nos adequarmos à regulamentação. Acho até que foi 2021 já que começou, mas enfim. O dia inteiro é contínuo isso, tem um programa contínuo. Não, mas eu digo que a legislação passou realmente a vigorar, e aí o Marcos me corrija com a data, enfim, mas foi um discurso quente, né, no ano anterior. E no caso das exchange, elas possuem as informações dos seus clientes. E também não havia essa proteção de dados. Sim. Então, salvo engano, essa regulamentação também vem nesse nível de responsabilização. Isso, né? Até está dentro justamente no artigo 4º da lei, né? Ela fala que dos princípios da lei é a questão da segurança da informação e proteção de dados pessoais, proteção e defesa dos consumidores e usuários, proteção à poupança popular, solidez e eficácia das operações. Mas aí qual é o problema que a gente tem? A lei, ela traz esses princípios, mas ela não regula. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Então, o que acontece? A lei, ela é bastante vaga. O que eu repito, é bom porque como as tecnologias estão se movendo muito rapidamente, né, é perigoso você ter uma lei muito amarradinha. E aí, o que acontece? Joga tudo para o decreto. Como quem agora vai regulamentar o Banco Central, ele tem uma experiência enorme numa série de questões semelhantes, né, afins, então é uma regulamentação que a gente espera que seja técnica, né? Por outro lado, pela lei ter jogado isso para decreto e o Poder Executivo ter jogado para o Banco Central, essa regulamentação ela também pode ser muito volátil. Então, dependendo da situação, você fazer um planejamento com base na regulamentação, sendo que essa regulamentação ela pode ser facilmente modificada pelo Banco Central, por exemplo, daqui a um ano a gente vai ter um novo presidente do Banco Central que pode vir com uma cabeça totalmente diferente, né? Então, é bom que o Congresso não foi muito detalhista, mas a longo prazo é perigoso para você se programar, porque uma mudança do presidente do Banco Central, com um governo que é diferente do anterior, pode trazer mudanças bastante amplas nesse sentido aí. É verdade. Esse posicionamento do Banco Central, desde que ele se tornou independente, né, trouxe muita confiança no mercado. Quando ele era uma ferramenta política, era complicado, porque você via lá, tem inflação. Aí, quando tem inflação, o que você faz? Você aumenta a taxa de juros. Para quê? Para você tirar o dinheiro do mercado e parar com esse negócio de muito dinheiro procurando pouca mercadoria. Aí é onde acontece a inflação, né? E ele não fazia, ele fazia por conotações políticas, né? Não, deixa a taxa de juros baixa porque eu quero aumentar o financiamento, eu quero fazer discurso na televisão. E não deixa mais fazer isso. Então, o próprio presidente atual chega lá e diz assim, eu quero que baixe a taxa de juros. E o Banco Central diz assim, não, o Copom já se reuniu, o mundo inteiro está baixando a taxa de juros, a gente não vai abaixar. Quer dizer, o mundo inteiro está aumentando a taxa de juros, a gente não vai abaixar, mantém, né? Então, uma visão técnica. Tem umas conotações políticas? Pode ser que tenha, mas a gente não é um especialista, a gente não está no meio para afirmar. Por quê? Porque as normas estabelecidas por essa independência do Banco Central, né, onde ele tem essa disrupção, onde ele é disruptivo nessa questão de governo e técnico, né, ele tem o posicionamento dele e é técnico. Se vai funcionar ou não, bom, aí vou deixar para o nosso economista aqui. É interessante falar que às vezes a gente fala do Banco Central como independente, ele não é independente, ele é autônomo, né? Exato. Justamente de vinculações. Aí, claro, tem toda uma disputa em relação a se é inflação de demanda, se é inflação de custo, inflação importada, né, dependendo dos tipos. Mas o papel é importante, né, esse caráter do Banco Central, né, eu sempre brinco assim, né, porque tem duas figuras no cenário nacional. Você tem o policial bom e o policial mau, né? O policial bom sempre vai ser o governo, ele sempre vai querer dar boas notícias, né, para a população de maneira geral, né? Agora, quem é o policial mau? É o Banco Central. O Banco Central, ele faz ali, digamos, o contraponto que às vezes ele tem que dar as más notícias, porque ele vai fazer, ele não está dependendo da popularidade, né? Ele não vai ser eleito pela representatividade, mas sim pela competência técnica. Vai ter disputas, se existem caráter aí político, sempre são pessoas. Onde tem pessoas, há interesses, e esses interesses
e pode seguir outros rumos. Mas ele, à frente dessa questão, dessa regulamentação, e como o professor colocou, eu achei muito interessante, é isso, é um certo princípio de controle ali, mas não uma definição muito restritiva a ponto de inviabilizar a operação. Você não pode inviabilizar a operação por causa dessa perspectiva, né? É uma questão de poupança, é uma possibilidade de aumentar a poupança nacional, então a gente mantém, né? Gera uma dúvida, né? Como a maior parte dos investidores, eu não entendo de blockchain, né? Você vai sentar para aprender blockchain, você vai sofrer muito para aí fazer sentido para você, diferente de outros ativos que estão relacionados à economia real, né? Ah, tem uma empresa, ela está crescendo, ela está abrindo capital, e isso faz sentido, ela tem clientes, ela tem números de mercado. Agora, essa tecnologia que é nova, precisa ter alguém competente tecnicamente para dizer, ok, isso está autorizado, ele pode vender e também criar os mecanismos de proteção, assim como faz com os bancos comerciais, né? As reservas compulsórias, o controle das chaves, a proteção dos dados, tudo isso vai dando segurança e comodidade. Então, não preciso pensar muito. Eu já tenho ali, digamos, um guardião desse processo. Então, o Banco Central faz muito bem e foi muito bom que ele foi colocado. Exato. E tem também aí a Comissão de Valores Mobiliários, né? Que aí sim, à medida que for necessário, ela vai dar o detalhamento desses produtos que diversificam. Então, a gente está falando aqui de Bitcoin, que é a principal motivação, né, da regulamentação. Mas tem aí as NFTs, tem outros ativos, né, que vão precisar, à medida que o mercado for amadurecendo, fica mais claro, eles vão definir como que isso tem que funcionar, como que ele vai ser ofertado no mercado. E que fique claro, né, que as regras que a CVM colocou para o mercado financeiro tradicional, nada muda, continua tudo igual. Ou seja, se essa regulamentação são só para essas exchange, para essas empresas que transacionam, né? Esses ativos virtuais e que precisam de um olhar, né, específico para evitar fraudes, para evitar roubos, evitar lavagem de dinheiro, que é uma das principais questões colocadas pelo Banco Central, né? E esse é o papel dele. E é interessante que quando você tira a variável humana, né, o social, de dentro desse meio, é que você percebe que ela é que está fazendo essa preocupação. Como assim? Quando você diz que você vai regular o mercado de criptomoeda, por exemplo, né, você tira a relação social dele. Como assim? É isso que faz ela movimentar. As pessoas vendem criptomoedas porque o outro tem interesse, porque o outro quer sair de férias, porque o outro pensa na aposentadoria. Ou seja, ele está negociando coisas porque ele quer ganhar dinheiro ou levar alguma vantagem, qualquer coisa assim. Então são princípios naturais do indivíduo, né? São princípios sociais, não tem nada a ver com a questão técnica propriamente dita. Não vamos comprar criptomoedas porque logicamente ela não tem sentido, porque ela não tem valor nenhum. Não existe isso, não é disso que está se falando. Na verdade, né? muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Eu acho que nós estamos ainda engatinhando nas possibilidades de uso tecnológico e da segurança que ele vai trazer. Né? Fazendo um paralelo com a área contábil, a forma como o blockchain, né, a tecnologia funciona muito parecido lá com o débito e crédito, gente. Então, porque a informação surge de um lugar e ela está indo para outro lugar e ninguém pode mexer nela. Ela não pode ser fraudada. Exato, então ela é segura, né? Então não tem como você fiscalizar isso primeiro, porque não precisa. É o que eu sempre digo para os meus alunos, até para os curiosos, em relação a como funciona a blockchain. Blockchain, só pelo princípio dela, já é segura. Por quê? Porque ela não é centralizada, ou seja, está na mão de todo mundo. Todo mundo é o fiscal do blockchain. Aí você tem a criptografia nela, que é o de menos, a menor segurança possível, e você ainda tem os mineradores ou os indivíduos que acompanham a transação, né, que fazem a gravação dos blocos, que são a gravação dos dados, e que autenticam aquilo lá. E não tem nada a ver com o governo, ninguém pode mexer nisso, né? O governo, para vocês terem uma ideia, dizer assim, olha, acabou o blockchain, criptomoeda não existe mais. Para ele dizer isso, ele tem que dizer em seguida o seguinte, a internet também acabou, tá? A gente decidiu que ela não funciona mais, ela desapareceu da face da Terra. Ou seja, não tem controle sobre uma coisa que é independente. Mas o que eu ia dizer é exatamente isso. A criptomoeda, ela sim é independente, ela não pode ser controlada. Exato. O problema é quem está por fora e transacionando. Por isso que veio essa regulamentação, exato, ainda não tão específica, e talvez justamente por isso não tão específica, mas para regulamentar os intermediários, né?
Porque para que eles existam, o Banco Central tem que autorizar. E até então, qualquer um poderia abrir um tipo de negócio com essa finalidade. Exato, né? e até para tirar as pessoas justamente da escuridão. Porque assim, primeiro, se o Banco Central fizer regras muito rigorosas para essas empresas, aí a pessoa vai comprar nos Estados Unidos, vai comprar na França, vai comprar na China, vai comprar em qualquer lugar. Ela não precisa fazer um negócio aqui no Brasil, porque na verdade, de certa forma, o negócio não é feito em lugar nenhum. Exato. Né? Então, tem que ser feita a regulamentação para dar segurança, mas sem atrapalhar o andamento da coisa. Porque a pessoa que quiser comprar, ela vai comprar. Uhum. Ela vai comprar em algum lugar. Né? E o interessante é que entra num outro tópico aí, e a gente vai lidar isso mais para frente, porque ele ainda não foi tão bem desenvolvido, que é a questão da segregação patrimonial, né? Porque um dos problemas das exchanges, elas pegavam lá a tua criptomoeda, estava fazendo operações, eu vi o caso de uma grande lá que pegou as criptomoedas dos seus clientes e emprestou para outra exchange para fazer investimentos de risco. E aí quando o investidor descobriu, opa, mas espera aí, eu estou nessa daqui que supostamente eu tenho investimento seguro. E aí ele foi lá, não pode tirar, porque o código está travado na outra operação e já tinha perdido. Né? Então, e isso vai precisar ser aprimorado. Mas eu achei interessante que eles não engessaram já isso. Exato. Não, eu preciso entender melhor essa operação antes de simplesmente proibir. Né? Então, não, elas tinham as regras dela, né? Adão, aqui é o seguinte, você quer tirar um dinheiro, você tira, mas só até tanto, o outro tanto você tem que deixar. Então elas criavam as regras delas sem qualquer tipo de norma. E isso que vem o Banco Central, justamente, ó, acabou a festa, gente. Isso aqui não é mercado de ninguém, se vocês querem negociar Bitcoin, negociem. Mas quando fala assim dinheiro corrente em real, que é o que nos interessa, não, aí as coisas vão funcionar. Eu assino embaixo para essa lei, viu? Ótimo. E agora estamos chegando aí no final, nós praticamente já terminamos aí o nosso podcast. Agradecer ao professor Marcos pela disponibilidade, por ter vindo aqui compartilhar esse conhecimento tão necessário, né, e esses esclarecimentos. Professor Daniel, mais uma vez, obrigado, parabéns aí pela nota 5, né, é a nossa referência técnica da própria tecnologia. Professora Neide, do curso de Ciências Contábeis, né, que aí nos dá a toda a orientação, e eu do curso de Economia. Muito obrigado aí por nos acompanhar e sigam a gente aí nas redes sociais e até a próxima.